O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Começamos o caminho do discípulo, né? E a liturgia de hoje tem um centro muito claro no Evangelho. Que é importante nós retermos da liturgia, né? Em primeiro lugar, a vocação de São Mateus, um dos 12 apóstolos, chamado por Jesus. Uma vocação muito rapidamente, não é, descrita. Jesus o viu, o chamou, ele se levantou e o seguiu. A simplicidade desse versículo 9 que nós lemos hoje é impressionante. Mas também o centro que está no Evangelho tem a ver com a resposta que Jesus Cristo deu aos fariseus. Uma palavra de Jesus que molda todo o seu ministério. Disse o Senhor: de fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Este é o centro da nossa liturgia da palavra de hoje. Mas para que nós o entendamos bem, eu penso que nós precisamos ir lá na primeira leitura e explicar, tintim por tintim, o que a primeira leitura de hoje quer nos dizer. Não é uma leitura muito fácil. Dos escritos do Antigo Testamento, o livro do profeta Oséias está entre os mais antigos, 8 séculos antes de Cristo. Faz as contas aí. Às vezes a gente fica pensando, né? Bom, o Brasil foi descoberto em 1500, já passam 5 séculos, olha quanto tempo, né? E como a linguagem mudou desde que o Brasil foi descoberto até hoje. Pois imaginem 8 séculos antes de Cristo. E depois de Cristo já temos 2000 anos. Então temos que entender o texto com explicações, porque só de ler talvez nós não captemos o seu sentido mais profundo, né? O primeiro versículo do profeta Oséias da leitura de hoje me capturou realmente muito forte. Diz assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Isso é uma grande verdade, não é? O conhecimento de Deus não é só um conhecimento intelectual. A gente entende que é muito leviano achar que nós conhecemos os outros só pelos que os outros dizem, pelas conversas que nós ouvimos. Isso é leviano demais, não é? Uma pessoa precisa ser conhecida no dia a dia, na convivência. E esse é o sentido desse versículo. O conhecimento de Deus não é algo estático, é algo dinâmico. Quem aí é adepto, né, do pedal, ou das corridas, ou dessas competições outras que tem por aí, eu acho que entende bem isso, né? Uma coisa é o trajeto ideal, tantos quilômetros, passar por tal lugar. Na cabeça, a gente faz o plano. Mas e na prática? Na prática a meia está dobrada, o sapato deu problema, a graxa faltou na bicicleta, tem buraco, chove, venta, vem outro, não sei o quê. Ou seja, a prática é muito diferente.
O ideal é simples e perfeito, mas isso é mentira. Ele ajuda a planejar. Mas nós que somos discípulos de Jesus, temos que ser profundamente reconciliados com a realidade. Negar a realidade não ajuda a ser boa pessoa e também não ajuda a ser bom discípulo de Jesus. É como casamento, né? Coisa mais fácil do mundo é casar com um príncipe encantado, né? Com a princesa do alto da torre. É lindo, né? Agora, de manhã, sem escovar o dente, descabelado, é outra coisa completamente diferente. A realidade é outra, mas é a esta realidade que eu devo reverenciar. Eu preciso estar reconciliado com ela. E assim também é o seguimento de Jesus. Diz o Senhor, né? É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É na prática, é no dia a dia. E continua a primeira leitura. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Essa eu acho que é a parte que mais precisa de explicação. Por quê? O que o profeta Oséias está fazendo aqui é uma certa ironia. Ele está reproduzindo um cântico que era cantado naquele tempo, imagina, 2.800 anos atrás, mas é mais ou menos igual hoje. Era um canto assim para aumentar a confiança do povo em Deus. Eu acho que todo mundo aqui entende isso, né? Quais são as frases campeãs de para-brisa de carro, de católico? O Senhor é meu pastor, vocês sabem, né? Tudo posso, Maria passa na frente. É isso. Ou seja, tem nada de errado. Naquele tempo usava-se essa frase. É uma frase para dizer: Deus não falha, Deus não faltará. Diz aqui, né? Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas. Mas por que é uma ironia? Porque essas frases que são verdadeiras, boas e santas, podem esconder somente uma aparência. Se o externo da nossa fé não vai acompanhado com um coração que progressivamente cresce na sinceridade do amor, nós não estamos no bom caminho. As coisas externas têm um certo perigo, é como um meio-fio. Não é que elas não sejam boas, são boas, justas e santas, mas é muito fácil resvalar para fazer somente para os outros verem e não para mudar o coração. Por isso o versículo seguinte do profeta Oséias é um puxão de orelha carinhoso de Deus. Ele diz assim: como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? Vosso amor é como a nuvem pela manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. Ou seja, na musiquinha dizia que Deus era como a aurora. E Deus fala: mas o teu amor é cerração. Basta levantar o sol e a nuvem se desfaz. Deus é como a chuva que irriga a terra. Mas o teu amor é como o orvalho. A gente acorda de manhã e está tudo molhado. Mas basta levantar o sol e o orvalho evapora. Impressionante, né? Pois assim era o amor de Israel por Deus. Próximo versículo. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se os meus juízos. O que significa isso? Deus não desiste. A imagem que ele utiliza é a imagem do escultor. Eu os desbastei. Ou seja, imagina um bloco de pedra, não é? E o escultor com um instrumento cortante que vai tirando as lascas, que vai desbastando para dar àquela pedra ou àquela madeira a forma que ele quer. Pois assim é Deus conosco, não é? Muitas vezes nós desviamos, né? Mas Deus está sempre disposto a voltar, a nos chamar. É verdade, mas nós não podemos esquecer que o nosso amor é inconstante e que essa será a luta até o último momento da nossa vida. Se nós ficarmos só nas formas exteriores e esquecermos do essencial do coração, nós não vamos por bom caminho.
E agora termina a primeira leitura. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais que os holocaustos. O profeta Oséias está se referindo aos sacrifícios rituais, aqueles que eram oferecidos no templo. E o que ele está dizendo? Eu quero o amor e não os sacrifícios, conhecimento de Deus, mais que os holocaustos. Não é que o profeta esteja demonizando as práticas religiosas, não é isso. Mas é como eu disse antes, se elas não vão acompanhadas com um amor que progressivamente é mais sincero, não está certo. Vamos trazer isso para o católico, né? Para a nossa vida hoje. É como se nós pensássemos assim, basta acender uma vela e está resolvido. Tá não. Basta ir à missa e está resolvido. Tá não. Basta pagar o dízimo e está resolvido. Basta rezar o texto e está resolvido. Fiz a quaresma de São Miguel, vem como a chuva. Não, não é assim. Todas essas coisas externas são boas, puras e santas, mas elas são pedagógicas para levar o nosso coração progressivamente a um amor mais sincero. Se nós não entendemos isso, meus irmãos, nós não entendemos nada. E essa é a tentação não só do cristianismo, mas de qualquer religião, ficar no externo. Diz o Salmo responsorial de hoje com clareza, disse o Senhor, eu não venho censurar teus sacrifícios, porque sempre estão perante mim teus holocaustos. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Imagina! Por que as pessoas oferecem sacrifícios a Deus? Porque Deus precisa deles? Por que nós rezamos? Porque Deus precisa das orações? Muita presunção nossa, né? Quem precisa somos nós. Deixa eu falar aqui bem no pé do ouvido, né? É uma graça de Deus, os ministérios, as pastorais e os serviços que nós podemos desempenhar na igreja e na família e no trabalho, é uma graça de Deus, porque vamos ser sinceros, né? Se nós não tivéssemos essas responsabilidades, talvez nós rezaríamos menos, procuraríamos menos a Deus, nos dedicaríamos menos também ao próximo. O nosso ministério nos salva. Eu digo por mim, meus queridos irmãos, eu não sei onde eu estaria se eu não fosse padre, e graças a Deus é a minha vocação. E Deus não me chamou porque é um troféu de bom menino, porque eu não sou. Deus me chamou por misericórdia, porque Ele sabia, ou esse homem celebra 4 missas por domingo, ou ele vai para o inferno, ou ele não se converte. E louvado seja Deus. E continua o Salmo, né? Não te diria se com fome eu estivesse, porque meu universo e todo ser, imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Essa é a grande alegria da nossa vida. Graças a Deus que temos uma fé riquíssima de rituais, de símbolos, de festas, de práticas. Tudo isso é bom, justo e santo. Mas se essas coisas não me servem para progredir no amor sincero, está errado. Vamos agora então para a segunda leitura. São Paulo, na segunda leitura, escreve a carta aos Romanos. É a única comunidade a qual Paulo se dirige e que ele não conhecia. São Paulo nunca tinha ido a Roma, não como pregador, né? Nunca. Ele, inclusive, no final da carta, promete que irá a Roma, mas ele ainda não tinha ido. Mas ele conhecia a fama daquela comunidade. Qual era a fama de Roma? Roma tinha um grupo de cristãos que tinha vindo do judaísmo, gente muito inteligente, gente que sabia o Antigo Testamento todo de cor, conhecia todas as práticas dos judeus. Quando lia esse evangelho, mamão com açúcar, eles sabiam das coisas, não é? E é aquele negócio que acontecia só lá em Roma. Hoje em dia isso não acontece, né? Esses que sabiam um pouquinho mais do que os outros se achavam também um pouquinho melhores do que os outros, né? Tem um pouco dessas coisas, né? Então, eles queriam a circuncisão,
eles sabiam das coisas do templo e se achavam assim um cristão de elite, né? E tinha um outro grupo que vinha do paganismo, nunca tinha ouvido falar na vida de holocausto, nem sabia o que era Jerusalém direito, né? Mas tinha acreditado em Jesus, e esse pessoal era tratado um pouco como cristão de segunda categoria, os vindos do paganismo, assim diziam, né? Afinal de contas, todos os apóstolos são judeus, Jesus era judeu, Maria era judia, então quem não é judeu tem um pouquinho a menos, mais ou menos uma história assim. Pois bem, é por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, resgata a figura de Abraão. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus antes dos sacrifícios rituais. Abraão era amigo de Deus antes do templo de Jerusalém. Abraão era amigo de Deus antes da lei de Moisés. Então, aqueles que se apoiavam na lei de Moisés para dizer nós somos melhores, quando olham para Abraão, tem que cair do cavalo, né? Esse homem amava a Deus e por isso era seu amigo. E não é que Abraão fosse inimigo dos rituais, Abraão instituiu a circuncisão, marca importante para os judeus, mas foi chamado amigo de Deus antes da circuncisão. Diz São Paulo, pela fé, que lhe foi creditada como justiça. E se é o tema da fé, então não tem um grupo melhor do que o outro. Todos nós fomos chamados por pura misericórdia de Deus. E agora chegamos ao Evangelho. Quem é o sujeito no Evangelho que é chamado por pura misericórdia de Deus? Mateus, né? Mateus era um carinha que ninguém queria sentar com ele na mesa. Tem gente que é um pouco assim, né? Ninguém queria. Hoje, para trazer um pouco para a nossa realidade, vocês desculpem a brincadeira, mas eu acho que é para a gente se entender, né? Mateus era uma espécie de vorcário, sabe? Ninguém quer sentar na mesa com ele. Ninguém. Não, para mim não passou mensagem, eu não tenho nada a ver com ele, nunca vi na minha vida. É uma pessoa mais ou menos assim, que meio repelente, né? Pois é, Mateus era assim. E Jesus olhou para ele. E não olhou para ele para entregar para ele um troféu de bom menino, porque ele não é um bom menino. Jesus olhou para ele porque viu em Mateus um caminho aberto para a fidelidade. Nenhum de nós é um caso perdido. Nenhum de nós é um ponto final. E mais do que isso, quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, nós nos transformamos em caminhos para os outros. Os apóstolos eram assim. Eu gosto muito dessa série que está na moda, né? The Chosen, né? Eu gosto muito dessa série, porque ali você vê realmente os apóstolos, mas cada bicho é de uma espécie diferente, é impressionante, né? E no Apocalipse, isso aparece de uma maneira muito bonita, né? O livro do Apocalipse termina dizendo que do céu desce a Jerusalém celeste, vestida como esposa para o seu esposo. É uma cidade, não é? E essa cidade tem 12 portas, cada porta com o nome de um apóstolo, e as portas estão abertas para os 4 cantos da terra. Mateus foi isso. Uma vez que ele foi chamado, aquele carinha que ninguém queria, aquele carinha que não tinha nenhum dom, que não era valorizado nem pelos da sua raça, pois é, aquele carinha que disse sim a Deus, se transformou num caminho aberto para a conversão de outros. Diz o Evangelho de hoje, enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Aqui começou o apostolado de Mateus, e é maravilhoso. Vamos conversar de novo aqui nós, né? Se dependesse só do Padre Zé Rui, para as pessoas virem à igreja, não ia dar certo, gente. Nem todo mundo encaixa com o Padre Zé Rui, não. Graças a Deus, eu tenho certeza que vocês vão a lugares que eu nem sonho em estar. Encontram pessoas que de jeito nenhum queriam falar comigo. Graças a Deus, nenhum problema com isso.
Às vezes, quando eu atendo as confissões, né, eu atendo confissão de gente muito diferente de mim. E eu fico feliz, absolvo, é santo, é santa, e vai levar o caminho do Evangelho a lugares onde eu não sou capaz de ir. E assim é a igreja. Aquilo que nós meditamos em Pentecostes, o Espírito Santo não desfaz as diferenças, ele as aproveita. Se todo mundo na igreja calçasse o mesmo número de sapato, nós íamos ser uma comunidade muito chata. O bom é que nós somos diferentes, e a nossa diferença é uma oportunidade para o Evangelho. Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores. Padre, mas o senhor não sabe, né? Quantas vezes nós nos retraímos porque nós não encaixamos no modelo que a gente fez na nossa própria cabeça. Jesus não está restrito nos modelos. Não, padre, eu não posso, porque eu não tenho esse dom, eu não falo assim tão bem, Deus fala muito melhor. Padre, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer isso ou aquilo, mas consegue fazer outras coisas. Meus irmãos, se Cristo nos chamou aqui, não é para nós sermos pontos finais, é para nós sermos estrada para os outros, e é maravilhoso, e isso nos salva, graças a Deus. Peçamos então ao Senhor a graça de ter esse olhar de Jesus, né? Em primeiro lugar, o olhar de Jesus sobre nós mesmos, um olhar que não nos menospreza, mas que vê uma oportunidade do Evangelho. E em segundo lugar, o olhar para o outro e encontrar nele a oportunidade de que o reino de Deus cresça. Se nós fôssemos assim, menos preconceituosos e mais parecidos com Jesus, como seria o mundo, hein? Não existe divisões verdadeiras, todas elas são criadas, artificiais. No coração de Deus nós somos um só. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.